Olá, tudo bem? A atualidade dessa semana é sobre o movimento dos coletes amarelos, mais conhecido como Gilets jaunes em francês. Acredito que essa não é a correta pronúncia. Bom, os coletes amarelos são vestimentas de porte obrigatório em automóveis. A questão é: todo motorista deve ter em seu automóvel um colete amarelo como esse. Um eventual pane ou acidente, na hora que tiver que sair do carro, deve vestir esse colete para evitar qualquer outro acidente. E é interessante, inclusive, então, por que esta vestimenta foi de mais fácil acesso, principalmente à classe média. Pense que aqui este movimento, eu não estou pensando na galera mais pobre da França, sim, mas na classe média. Bom, o movimento são manifestações populares, que se dizem. É um movimento, então, dito espontâneo, horizontal e apartidário. E ele não encontra, então, lideranças formais oficiais. Dizem alguns que parece muito com as manifestações que o Brasil teve em 2013, devido à falta de liderança formal oficial e pautas sociais nas duas manifestações. Bom, e quais seriam as reais motivações, então, para o movimento dos coletes amarelos? No primeiro momento, é bom apontar que em 2018 o governo francês teve a intenção de criar um imposto ecológico. Qual era a ideia? Nobre, porém preocupante. A ideia era encarecer os combustíveis fósseis, principalmente o diesel, em busca que o mercado procurasse e conseguisse alternativas aos combustíveis fósseis, provocando desenvolvimento sustentável. O grande problema é, em grandes centros urbanos, por exemplo, em Paris, seria mais fácil a população se virar sem um carro, por exemplo. Mas em pequenas áreas rurais, ou então cidades muito pequenas, os carros ou tratores nas áreas rurais são essenciais para a forma de trabalho deles e para a forma de vida, o que levaria então a maiores dificuldades financeiras dessa população, relembrando, mais de pequenas cidades e também de áreas rurais. E isso foi só o começo, o estopim. Mas também temos diversas reclamações, motivações, como a queda no poder de compra da classe média, o poder aquisitivo, tem diminuído cada vez mais, devido a problemas em relação ao euro e também às inflações. Injustiças fiscais. A população começa a pedir uma maior taxação de fortunas e de herança, coisa que não é tão grande assim quanto a população espera na França. Existem grandes desigualdades entre as grandes cidades e o resto do país, então nós encontramos um grande desenvolvimento e investimento nessas grandes cidades. Peguem o melhor exemplo, Paris. Mas outras cidades não recebem o mesmo investimento, não têm o mesmo desenvolvimento. E, ao mesmo tempo, a população exige algumas reformas democráticas. Não é, na verdade, uma mudança do jeito de votar, mas eles pedem, por exemplo, uma petição cidadã. Então, eles desejam que a própria população possa colocar petições para ser julgada no legislativo, de maneira mais simples e mais rápida. Bom, agora que temos motivações, como foram as manifestações? Bom, da metade para o fim de 2018, nós tivemos alguns vídeos publicados na internet que acabaram acalorando a população. Esses vídeos tentavam demonstrar a grande satisfação da classe média em torno do imposto ecológico e, principalmente, da queda do seu poder aquisitivo. Tanto que, marcado pela internet, em redes sociais, no dia 17 de novembro de 2018, a população foi às ruas, mais de 300 mil pessoas, que acabaram bloqueando algumas estradas e tomando também diversos pontos estratégicos, como lugares de abastecimento de combustível, pontos turísticos em grandes cidades, como Paris. A polícia, o governo, as instituições públicas não sabiam como lidar no primeiro momento, mas após alguns finais de semana de manifestações, começaram a convocar as próprias tropas. Chegamos até um ponto em que em torno de 89 mil agentes de segurança se espalharam pelo país, tentando coibir as manifestações. Neste sábado de manifestação, mais de 130 mil pessoas foram às ruas. E nós tivemos um caos instalado, uma grande violência. Nós tivemos muitos presos e feridos. Só para vocês terem uma certa ideia, em uma determinada manifestação, mais de 1.000 pessoas foram presas em um único dia. Então é importante, inclusive, analisar a maneira que as manifestações estão se propondo. Muito enfáticas, sem muita margem para negociação, e pura e simplesmente desrespeitando algumas colocações do próprio governo, que por muitas vezes tentou censurar as manifestações. Também é interessante apontar que os manifestantes, em alguns determinados momentos, eles começam então a destruir algumas localidades na França. Já foram atacadas diversas lojas de grife, alguns restaurantes também. Em alguns momentos, alguns prédios, digamos assim, de patrimônio, também foram depredados. As manifestações, que vão desde o final de 2018 até os dias de hoje, provocaram um grande problema para o presidente Emmanuel Macron.
Bom, Emmanuel Macron, que nós podemos ver nestas imagens aqui, ele no primeiro momento tentou não aceitar as manifestações e tentar levar uma forte repressão. Porém, de qualquer maneira, chegou a um ponto em que teve que assumir, teve que legitimar as manifestações, assumindo que entendia o porquê da grande insatisfação e da raiva da população francesa. Na parte da negociação do presidente, ele acabou com o imposto ecológico, deveria começar no dia 1º de 2019, mas não aconteceu. Ao mesmo tempo, desprendeu mais de 43 milhões de euros com a tentativa de ajudar a questão financeira dos mais pobres. Na prática, acabou mais ou menos uns 100 euros a mais para a população, ganhava em torno de um salário mínimo. E, ao mesmo tempo, muito interessante, ele convocou reuniões pelo país inteiro. Isso foi debates com prefeitos, aqui nós podemos analisar nessa imagem, debates com a comunidade, e pediu que levantassem formas, levantassem questionamentos para tentar melhorar a França juntos. Essa foi a tentativa de negociação, o que não quer dizer que funcionou. Porque aí chegamos no finalmente. E agora, o que acontece? As manifestações estão acontecendo basicamente todo santo sábado. É claro que a quantidade de pessoas foi diminuindo ao longo dos tempos, mas mesmo assim o movimento menor ele continua constante e continua incomodando e muito o governo atual. É interessante, inclusive, apontar que a oposição ao governo Macron ela vai se empoderando, então, das manifestações, ou então das pautas das manifestações. Nós temos, por exemplo, Marine Le Pen, que encontramos nessa foto aqui à direita. Ela que representa a extrema-direita da França. Ela concorreu com Macron nas eleições e fez um bom barulho. Mas, ao mesmo tempo, temos, do outro lado, Jean-Luc Mélenchon. E este cara aqui da esquerda também tenta se aproveitar das pautas. Então, o interessante é podemos apontar que a manifestação dos coletes amarelos, este movimento, ele com certeza fará pauta das novas eleições da França daqui a alguns anos. Bom, por hoje é só. Um beijo e bons estudos!